É muito bom novamente nós estarmos aqui nessa casa, que sempre nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Que nós todos, meus irmãos, possamos, nessa manhã, a qual escolhemos vir aqui para essa casa, que todos nós possamos, neste momento, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, abrir verdadeiramente os nossos corações, para que nós possamos receber aqui nessa manhã todos os lenitivos que aqui viemos buscar. É certo que se nós assim fizermos, nós, ao final, ao sairmos daqui, nós estaremos melhores do que quando aqui chegamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Conforme o nosso irmão Jairo já anunciou ali, o tema a qual nós abordaremos na manhã de hoje é o amor em família. Um tema, assim, muito importante, porque todos nós precisamos de amor e todos nós precisamos e temos uma família. E nós gostaríamos, nesse primeiro momento, de trazer um pouco a respeito do amor. E, na sequência, nós entramos aí no tema família e vamos trabalhar o amor em família. Entendendo o que é esse amor, entendendo o que é família, que muitas vezes a gente pensa que família é uma coisa e quando a gente vai ver é outra. E para nossas primeiras reflexões, nós buscamos a Bíblia, no Evangelho, onde Paulo de Tarso nos traz, em 1 Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 1, ele nos fala acerca do amor. E veja bem o que ele nos fala nesse capítulo, pois que é possível que muitos de nós já conhecemos essa passagem, que era inclusive virou tema de música. Fala assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ainda, meus irmãos, que nós fizéssemos tudo o que já nós fazemos, que dessemos até aquilo que nós não temos para o nosso próximo, se nós não fizermos com amor, nada adianta. Paulo vem nos dizer da importância do amor. Porque se eu enfio a mão no bolso e pego um dinheiro e dou para o necessitado, se eu não fizer isso com amor, pouco adianta. Mesmo que eu precise desse dinheiro, eu posso estar necessitado da forma que for. Se uma pessoa vier com falta de respeito, vier me humilhar, eu às vezes deixo de pegar a quantia. Porque eu primeiro preciso ser respeitado. Então não adianta eu ajudar o outro dando esmola. E nós não queremos esmola. Nós queremos auxílio. Nós queremos a caridade. E esse amor para nós é de importância, porque nós não podemos viver, não conseguimos viver sem o amor. E Pedro, o apóstolo do Cristo,
nos fala em 1 Pedro, capítulo 4, que só o amor cobre a multidão de pecados. Veja que legal isso. Só o amor cobre uma multidão de pecados. O que Pedro está nos dizendo aqui? Ele nos diz, meus irmãos, que todos nós, sem exceção, todos, somos pecadores. E a única forma que existe de nós pagarmos por esse pecado, quitar os nossos débitos, é através do amor. E agora há pouco nós falávamos de Paulo. O Paulo era aquele cheio de pecado, assim como nós. E fez várias coisas erradas. E para ele quitar esses débitos, foi preciso que ele amasse muito. Foi preciso que ele amasse todos. De tal forma que, certa feita, ele disse: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Por quê? Ele entendeu a proposta do amor que o Cristo nos trouxe. Porque o Cristo, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, ele foi todo amor. E o Cristo disse certa vez: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E nós hoje estamos em uma casa espírita. Nós hoje somos discípulos do Cristo. Porque o discípulo, para nós entendermos melhor o que seria um discípulo, nós podemos colocar o discípulo no lugar de um aluno. O discípulo é o aluno. E nós estamos aqui, na qualidade de aluno, aprendendo o Evangelho, nos esforçando para uma proposta de mudança. Conhecendo o Evangelho, nós vamos nos transformando e vamos mudando a nossa caminhada. Vamos aprendendo a amar. Mas ainda estamos discípulos. Há de chegar o momento em que nós nos transformaremos em apóstolos. Aí nós vamos entender o apóstolo como professor, aquele que já aprendeu a lição e está na condição de ensinar, que foi o que aconteceu com os primeiros discípulos do Cristo, aqueles 12 que ele escolheu. Estavam ali aprendendo a caminhada enquanto alunos, o Cristo ao lado ensinando: é assim, Pedro, é assim, dessa forma que precisa de ser. E eles então aprenderam. E a partir do momento que eles aprenderam, eles se tornam apóstolos. E enquanto apóstolos, eles vão ensinar. Nós ainda estamos enquanto discípulos. Em algumas vezes nós já somos apóstolos, que a gente dá conta de ensinar. Mas a nossa imperfeição, os nossos pecados ainda são grandes. Nós não damos conta de estar perdoando. Nós não conseguimos compreender a dificuldade do outro. Não temos amor ainda suficiente. Mas é um processo. Os discípulos não se tornaram apóstolos no estalo de dedo. Paulo de Tarso precisou de ir para o deserto, sofrer, passar pelas dores, compreender o seu semelhante, para ele se tornar um apóstolo. E nós, na qualidade de discípulos, precisamos desenvolver em nós esse amor, que só o amor cobre a multidão de pecados. Todo o mal que nós praticamos é através do amor que nós vamos conseguir fazer esse resgate. Então, que possamos, a partir de agora, começar a trabalhar esse amor, para que a gente consiga ficar legal com a lei de Deus. E ainda falando do amor, Jesus nos fala em João, no capítulo 13, no versículo 34, ele nos diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nós já paramos para pensarmos como que Jesus nos amou?
como que até hoje Ele nos ama? Porque quando Ele nos diz, um novo mandamento vos dou, é de que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Eu não posso amar o outro da forma que eu quero amar. Eu preciso de amar o meu próximo, o meu filho, a minha mãe, o meu irmão, o meu companheiro de trabalho. Eu preciso amá-lo como Jesus ensinou, da forma que Jesus amou. E Jesus nos amou de tal forma, que deu a sua vida para nos salvar, para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele se entregou à cruz. Não precisava, porque Ele não tinha pecado, mas Ele se entregou por amor, para nos mostrar o caminho, nos dizendo, eu venci o mundo, nos ensinando que nós não temos que nos preocupar, de certa forma, em vencer no mundo. Não é vencer no mundo, mas é vencer o mundo. Porque o nosso amor, quase sempre, ele está pela nossa ignorância, nossa falta de conhecimento. Nós colocamos o nosso amor nas coisas materiais, as coisas que passam. E Jesus nos ensina a amar aquilo que não passa. E que possamos, assim como Jesus, vencer o mundo, amando os nossos filhos, amando os nossos pais, que isso não passa, esse amor ele não passa. É um amor para toda a vida, para essa e para as outras vidas. É o perdão, é a caridade. Porque é dando o que se recebe, é perdoando o que se é perdoado, já nos dizia Francisco de Assis, seguindo aí os exemplos do Mestre. Até hoje falamos de Jesus, há mais de 2000 anos Ele esteve entre nós, e ainda Ele se faz presente em nosso meio, porque o amor não é esquecido. E quem é a nossa família? Quem é a nossa família? Será que é aquele irmão que nasceu na mesma casa que eu? Será que minha família é meu pai, é minha mãe? É o meu primo, meu tio? Será que são esses verdadeiramente que são a minha família? Que são os meus parentes? Observemos o que Jesus, o Divino Mestre, nos fala em relação a isso. Em Marcos, no capítulo 3, no versículo 20 e 21, também em Mateus, no capítulo 12, no versículo 46 em diante, nós temos uma passagem em que é intitulado, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Conta-se lá que Jesus estava junto à multidão, reunida, ensinando, praticando o amor, a caridade. E aqueles que se diziam sua família, né, seus irmãos ali, como é narrado, seus primos, a mãe que lhe deu a vida, vai ter com Jesus. Mas eles não conseguem aproximar, porque a multidão era muito grande. Então pede-se que dá o recado. E neste momento alguém chega perto de Jesus e fala com Jesus assim, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. E Jesus então olha com toda doçura para aquela multidão. E pergunta, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis aqui a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs. Nos ensinando que mais importante que a nossa família, a qual nós temos aí dentro da nossa casa,
nos mostrando essa família universal, a sociedade. Nós aqui somos uma grande família. É isso que quis nos dizer. Que da mesma forma que nós amamos a nossa mãe, que amamos o nosso pai, os nossos irmãos, nós precisamos amar o outro. Porque nós temos muito carinho para a nossa família, não é isso? Porque o meu filho, ninguém pode encostar a mão no meu filho. Eu, se eu precisar, eu posso bater. Mas no meu filho, ninguém põe a mão. A minha mãe, ninguém desrespeita a minha mãe. Jesus vem nos ensinar que esse amor que a gente tem para com esses, nós precisamos de ter para aquele que está do nosso lado. Ele vem nos ensinar que nós precisamos de amar não só o nosso amigo, mas também o nosso inimigo, sem desejar mal para ele. Esse amor maior, é essa grande família de Deus, porque todos nós, meus irmãos, somos irmãos em Cristo, filho do mesmo Pai. E diante de tudo isso, será que nós estamos conseguindo amar o nosso próximo? Precisamos parar para pensar nisso. Será que nós estamos honrando o nosso pai, a nossa mãe? E olha, e antes de Jesus vir aqui nos trazer essas lições, Ele próprio encarnado aqui no nosso meio, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, já se falava disso. Moisés, quando escreve lá as leis, ele fala desse amor que nós precisávamos de ter pelos nossos pais. Está registrado lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. É os 10 mandamentos que todos nós aqui certamente conhecemos bem. E lá, Moisés nos fala, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E podemos ainda dizer, mamãe, papai, honrai o vosso filho. Respeita, dê exemplo. É da lei, meus irmãos, que nós precisamos de amar. Mas como é difícil, não é mesmo? Como que eu vou amar o meu pai, a minha mãe que me abandonou quando eu ainda era pequenininho? Como eu vou amar o meu filho, que hoje na velhice eu preciso dele e ele me dá as costas? Como é que eu vou amar o meu irmão, que me pôs para fora de casa, que me puxou o tapete? Como é que eu vou amar a minha irmã, que está sempre me desejando mal? Como é que eu vou amar quem não me ama? É fácil? Não. Mas nós estamos colhendo de alguma forma o que plantamos. E colheremos o que nós plantarmos agora. Minha mãe pode não gostar de mim. Meu pai pode ter me expulsado de casa. Mas eu não posso odiá-los. Porque se eles fizeram isso comigo, amanhã ou depois eles vão ter que responder por isso. Porque quando chegar o momento exato, Deus vai perguntar, o que fizestes dos filhos que eu te confiei? E eles serão cobrados. E se nesse abandono que eu sofri pelo meu pai e pela minha mãe, eu me revoltar, eu também serei cobrado por isso. É comigo. Eles podem me odiar, eu é que não posso. Jesus foi colocado na cruz, mas Jesus não pôs ninguém na cruz. Eu posso ter inimigos. O que eu não posso é ser inimigo do outro. O outro pode não gostar de mim, mas eu preciso de gostar do outro.
E dentro de nosso lar, nós sabemos, é onde estão as maiores provas. A doutrina nos ensina isso. É dentro da nossa casa ali que existem as dificuldades maiores. Por quê? É justamente o pai que abandona o filho que mata o pai. E a doutrina nos ensina que numa vida futura, eles vêm no mesmo lar para poder, esse amor que vai cobrir essa multidão de pecados. Na obra de André Luiz, Missionários da Luz, tem um capítulo belíssimo, onde conta lá a história de Segismundo. Segismundo tira a vida de uma pessoa para ficar com a esposa dela. Era um casal. Segismundo vai lá e tira a vida do homem para poder ficar com a mulher. E consegue. Mas quando chega no plano espiritual, quando chega a hora dele morrer, quem morreu, a consciência cobra. E ele se arrepende, e sofre, e chora. Aquele que perdeu a vida, revolta, não aceita. E o que acontece? Eles voltam, meus irmãos. O Segismundo que tirou a vida na qualidade de filho. Aquele que perdeu a vida na qualidade de pai. E aquela que era companheira na qualidade de mãe de Segismundo. Veja que legal. Porque o pai ele vai amar o seu filho de tal forma que ele vai esquecer do que aconteceu lá atrás. Mas é possível que nesse processo aí haja algum desentendimento, como acontece nas nossas casas hoje. É um desafio para todos nós. E aí, nós precisamos entender um pontinho que é importante para as nossas reflexões, para todos nós aqui, a diferença de uma casa e de um lar. Porque muitos falam assim, eu não tenho uma casa, não tenho um lar. Será que nós já paramos para imaginar o que é a casa, o que é o lar? O que é uma família? Porque uma casa é a construção. São as paredes, o alicerce. Isso é uma casa. É onde nós moramos. Onde nós vamos fazer as nossas necessidades, onde nós almoçamos, jantamos, vamos no banheiro. Essa é a casa. Agora, o lar está acima de tudo isso. Existem pessoas, famílias, que moram em uma casa, mas que a casa não é um lar. Existem pessoas que não têm uma casa, que vivem debaixo do viaduto, mas que têm um lar. Por quê? Porque o lar que é o mais importante para nós. O lar é onde está o amor, a compreensão, a harmonia. Então eu posso morar debaixo do viaduto. Igual nós sabemos, tem muitos irmãos que moram, por exemplo, no albergue. E viver um clima no albergue de tal forma que é melhor do que, às vezes, eu na minha casa. Então, o mais importante para o nosso lar é a harmonia, é falar de Deus, é viver o amor. Porque isso para nós, o lar, é o que Jesus nos traz. Precisamos, onde quer que nós estejamos, respeitar o nosso próximo. E quem é a nossa família? O Kardec nos fala, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nos fala de duas famílias. Duas famílias. Que seria a família consanguínea, veja bem, a família consanguínea, que é aqui dentro da casa, que nasce do mesmo pai, os filhos da mesma mãe, mesmo sangue. Existe, meus irmãos, a família espiritual,
que vai além dessa família consanguínea. São laços que nós já trazemos de outras vidas e que nós levaremos para a próxima. Quantos irmãos consanguíneos que nascem no mesmo lar, que não dá certo um com o outro? E quantos companheiros de caminhada que nós damos tão bem, que a gente fala assim, nossa, nem se fosse o meu irmão, a gente não daria tão bem assim, porque dá bem demais. Todos nós, certamente, temos um amigo que é mais do que irmão para nós. Isso não é por acaso. Isso são laços espirituais. São coisas que nós trazemos de outra vida. Nós somos uma grande família universal. Aqui nessa casa hoje, nós somos família. A família de Glacos. O Jário no início disse, a vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, sintam-se abraçados. Que bom fazerem parte dessa família, a família de Glacos. Nós aqui não estamos simplesmente numa casa, nós estamos num lar. Nos reunimos toda semana aqui nesse mesmo horário. Aqui nós temos afinidade, aqui nos ajudamos, aqui nós respeitamos o outro. Nós estamos num lar, a família de Glacos. Porque se aqui nós não fizéssemos o Evangelho, se não praticássemos a caridade, se não colocássemos em prática o que Jesus nos traz, não seria um lar. Aí sim, seria tão somente uma casa. Mas se existe harmonia, existe um lar, existe acolhida, existe amor. Então, eis aqui uma grande família, a família do Cristo, onde todos nós somos irmãos. E muitos de nós, certamente, já tivemos juntos em uma outra vida, e estaremos em uma próxima. Agora, muitos, meus irmãos, muitos de nós, às vezes com os nossos irmãos consanguíneos, é uma primeira existência que estamos juntos, e às vezes não vamos ter outra mais, porque não existe a afinidade. Às vezes o irmão precisa nascer naquela família por uma necessidade, mas que não tem vínculo. Assim, quando nós vamos para um trabalho, nossa rede de amigos, tem pessoas que nós nos afinizamos mais. São ligações eternas. E essa ligação é a mais importante para nós. E é importante que a gente faça ligação com todos os corações. Lembra o que o Cristo falou? Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Ele pode ser meu inimigo. Eu não posso ser inimigo dele. Porque amanhã ou depois eu tenho que voltar para poder resolver isso. Então vamos ser amigo. Vamos ser bons filhos. Bons pais. Vamos ser bons amigos. Vamos fazer a nossa parte, porque eu vou responder pelo que eu faço. Não é pelo que o outro faz. O que o outro faz é ele que vai responder, não sou eu. Agora eu respondo pelo que eu faço. O que eu estou fazendo? Eu consigo perdoar o meu pai que me colocou para fora de casa? Eu consigo perdoar a minha mãe que me abandonou? E eu consigo perdoar o meu filho por não me ajudar hoje na minha velhice? Consigo amar o meu irmão que está ali, com dinheiro, com situação financeira boa, enquanto eu estou passando por necessidades? Se nós não estamos conseguindo perdoar, não estamos conseguindo compreender, é preciso que a gente comece a esforçar. Não é fácil para ninguém, mas é preciso esforço. É preciso esforço. Sabendo que o que nós plantarmos, nós colheremos. E se está difícil para nós, levantemos a cabeça. Vamos dar graças a Deus. Porque ninguém, absolutamente ninguém, passa nesse mundo sem dificuldades. A minha dificuldade hoje pode ser questão financeira. Mas a do outro, às vezes é saúde, que não está bem. Tem muito dinheiro, mas não está bem de saúde. O outro tem dinheiro, está bem de saúde, mas o grande amor da sua vida não lhe corresponde. E às vezes chega ele até a pensar em suicidar.
são as nossas dores diversas, meus irmãos. É o abandono que muitas vezes nós sofremos. Mas nós não podemos desanimar. É preciso levantarmos a cabeça e, a exemplo do Cristo, nos reunirmos em nome dele. Que ele disse: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. E aí, para todos nós, mesmo que a gente não tenha uma casa, nós temos o nosso lar, onde nós habitamos, onde nós vamos descansar, às vezes, o nosso corpo físico. Fica o convite, seja no albergue, seja na rua, seja na nossa casa, no nosso barraco, onde quer que seja, que nós aprendamos a fazer o Evangelho no lar. O que é o Evangelho no lar? É escolhermos 5, 10, 15, 20, 30 minutos, uma vez por semana, para elevar os nossos pensamentos ao mais alto, pegar a Bíblia, que possivelmente a maioria de nós temos, e aquele que ainda não tem, não é difícil conseguir, principalmente nas escolas religiosas, no protestantismo, eles dão facilmente a Bíblia. Lá não existe muito comércio, então se a gente chegar e pedir um pastor, alguém da igreja ali, eles fornecem essa Bíblia com mais facilidade. Então tirar um momento de reunir, seja eu com o meu companheiro que está ali, seja eu com o meu anjo da guarda, e elevar o pensamento a Jesus, fazer uma prece. Não precisa de pensar: eu não sei fazer prece. Não, conversa com Deus. Eu não sei conversar com meu irmão, eu não consigo conversar ali com uma pessoa que passa, eu não sei às vezes pedir, não sei agradecer. Eu conversar com Deus. Nós precisamos estabelecer relação com Deus. Eu amo Deus, mas eu nunca converso com Ele. Como é que é isso? Então, nesse culto do Evangelho, nesse momento que a gente tira para conversar com Deus, é conversar com Ele. Oh, meu Deus, eu estou aqui. Vê a dificuldade que eu estou passando. Não estou pedindo facilidade, não, mas me ajuda a sair dessa situação. Estou aqui em prece, Senhor, rogando: vem, me ajuda, me auxilia. Eu estou precisando do Senhor, não me abandone. Obrigado pela dor deste momento. Obrigado por eu estar debaixo do viaduto. Pelo menos tem um viaduto que, se não tivesse ele, seria pior. Obrigado, Senhor, mesmo não tendo na minha casa, estou pagando aluguel, mas que bom que eu estou conseguindo pagar um aluguel. Tem tantos que não tem nenhum aluguel, dinheiro para poder pagar o aluguel. Obrigado, Senhor, por eu estar no abrigo, por eu estar no asilo, por eu estar no albergue. Porque tem muitos que gostariam de estar aqui no albergue e não conseguem. Que bom que eu consegui, que eu estou aqui. É conversar com Deus, como a gente conversa com um amigo, porque Deus é nosso amigo. E pegar a Bíblia, fazer uma leitura, entender aquilo ali, e tirar esses momentos para viver isso. A pessoa que está do nosso lado, conversar a respeito de Jesus, a respeito de Deus. É importante colocar tudo isso em prática, porque às vezes é muito fácil falar. É bonito eu vir aqui falar sobre amor, que a gente tem que amar, que tem que perdoar, mas e a prática? Porque tem que andar junto. Nós temos que falar e temos que praticar. Mas não desanima não, se nós não temos condições ainda de praticar o amor, não vamos desanimar não. Se apenas estamos dando conta de falar, já é o começo, sabe por quê? Porque na vida passada, ao invés de falar do amor, a gente falava do ódio. Se hoje eu estou xingando o meu irmão, na vida passada eu estava matando. Então nós estamos caminhando. Mas temos que nos esforçar para melhorarmos. Eu preciso te falar: olha, meus irmãos, vamos amar a nossa família. Mas eu preciso amar a minha família. A família é um bem precioso que nós temos, que nós precisamos de cultivar. O nosso irmão André Luiz, ele fala no livro Conduta Espírita, psicografia de Valdo Vieira, olha o que ele nos fala. O lar
constitui cadinho redentor das almas endividadas. O lar constitui o cadinho redentor das almas endividadas. Todos nós somos almas endividadas. Como diz o Pedro, somos cheios de pecado. E é no lar, ali naquele cadinho, naquele lugar apertado, nas dificuldades, nos desafios, é que nós vamos conseguir dar um passo para a evolução. Quando eu pego aquele mãe que me abandona, pego o pai que me corta no couro, quando eu pego meu irmão que está me fazendo covardia, e consigo amar, eu vou evoluir. É ali que eu preciso de passar pela prova. É dentro da casa, dentro do lar, que são as nossas maiores dificuldades. A esposa com o filho com a esposa com o marido com a esposa, os filhos entre si, somos todos nós dentro de casa. Não é fácil, meus irmãos. É fácil conviver num albergue? O pessoal que vive no albergue sabe o tanto que é difícil. Para quem é casado, sabe o tanto que é difícil, às vezes, conviver com o marido ali, com a esposa. É um desafio que nós precisamos de estarmos trilhando. É de cabeça erguida. Porque o problema não é com o outro, o problema é conosco. Na nossa casa não é com o outro, é comigo. E Jesus nos ensina isso. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Entende? Se nós temos um pouquinho de conhecimento, como tinha Jesus, vamos perdoar eles, porque eles não sabem o que fazem. E Jesus não só falou, ele viveu isso. Ele estava na cruz quando ele proferiu essas palavras. E ele fez o amor, meus irmãos. Ele curou. Ele amou. Ele fez tudo o que a gente pode imaginar. E ainda assim, ele foi colocado na cruz. Vamos imaginar a mãe que deu à luz a um filho, que carregou, que ninou, que cuidou, que deu a própria vida. E quando chega na velhice, o filho abandona. E nós nos revoltamos. Não podemos nos revoltarmos. Temos que seguir o exemplo de Jesus. Pai, perdoa o meu filho. Ele não sabe que ele está abandonando a mãe dele. Perdoa, Senhor. Porque eles não sabem o que faz. É o que o Cristo nos ensina. E em relação a nós, todos aqui que somos filhos, e se porventura alguém foi abandonado pelos pais, e carrega dentro de si uma revolta, deixe isso para trás. Agradeçamos a Deus, porque se não fossem os nossos pais, nós não estaríamos aqui. E a única coisa que nós precisamos, às vezes, é de uma oportunidade para nascermos. E essa oportunidade, ela foi dada quando os nossos pais aceitam nos dar a vida. Então, meus irmãos, a família somos todos nós. E temos a nossa família. Dentro da nossa família nós precisamos de amar. Não é fácil para ninguém de nós. Mas todos nós somos capazes. Porque o Pai dá o frio conforme o cobertor. O irmão é difícil? Que eu não sei de tanto. Bem, é chegado o momento de nós interrompermos aqui a nossa fala. Nosso tempo já se esgotou. Nós gostaríamos de agradecer a atenção de todos. Pedir que realmente possamos refletir acerca deste amor, nossa família, com o nosso próximo. Rogando a Jesus nos abençoe a todos. Tá? Desejamos a todos muita luz, muita paz, um forte abraço e um grande beijo no coração de cada um. E até uma próxima oportunidade.